Que bom que vocês estão aqui, você que nos acompanha também da sua casa, é uma alegria estarmos aqui e nós existimos para abençoar a sua vida. Isso realmente tem sido uma marca da Igreja Batista do Bom Retiro, nesse tempo de caminhada, procurar se esforçar, para entregar sempre aquilo que a gente tem de melhor para você, para a tua família, para a tua história, para que Deus possa mudar os nossos corações, os nossos destinos, mudar coisas que estão dentro da nossa alma, dentro das nossas emoções. Estamos ministrando, quebrando correntes. Você sabe que corrente é algo que te prende. Quando a gente fala de corrente, a gente já pensa em algo que limita a movimentação da gente, limita o nosso espaço de atuação e de ação. Quando a gente pensa em correntes, a gente pensa em estar quase imobilizado, que a gente fica limitado a um espaço pequeno para a gente se locomover. E é sobre isso. Hoje eu quero falar libertando-se do espírito de idolatria. A gente pensa, quando a gente fala em idolatria, a gente já relaciona muitas vezes achando que é alguma coisa com imagem. E quando a gente vai para a palavra de Deus, também tem a ver com isso, mas Deus ele vai pegar essa questão da idolatria e vai trazer para outros âmbitos também, dentro daquela realidade da própria palavra de Deus. Deus ele puxa esse assunto e ele traz esse assunto no meio do povo dele, e se a gente perceber dentro da palavra de Deus, ele é recorrente. Em vários momentos a gente vê Deus trazendo e tendo um papo reto, como diz aí a galera mais jovem, com o povo de Israel, sobre a questão da idolatria. Como isso afeta o ser humano, como isso afeta a nossa vida e a nossa caminhada. Mas antes da gente ir para a palavra, assentado mesmo, coloque a mão no teu coração. Você adorou a Deus, você louvou a Deus, você trouxe teu dízimo, a tua oferta, você consagrou, mas agora você vai pedir para Deus falar com você. Pai, mais uma vez nós buscamos a tua face, a tua direção e a orientação do teu Espírito Santo. Então vem agora ministrar a tua palavra. Vem aplicar ela dentro dos nossos corações, dentro da nossa realidade, dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vida, para que possamos sair daqui não mais presos em correntes, mas não mais algemados em correntes, mas libertos, para viver realmente a plenitude da nossa vida emocional, espiritual, e dentro dos nossos relacionamentos, daquilo que o Senhor tem para nós. Queremos que todas as correntes, e cremos que todas as correntes serão quebradas em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Só os de fé dizem amém, amém, amém. E eu quero então começar com uma pergunta. Escolham hoje a quem vão servir. Escolham hoje, a gente tem liberdade para escolher. E eu peguei para falar sobre um homem que ele vai construir um legado dentro do povo de Israel. Ele é um homem realmente que ele não participa. Alguns autores vão dizer que ele nasce no Egito, mas ele não está naquele período da escravidão, mas ele é formado no deserto. Ele é auxiliar de Moisés, ele é um homem que caminha do lado de Moisés, então ele é formado como Moisés, também passa 40 anos no deserto, ele passou com Moisés. As primeiras citações que aparecem em Josué, na palavra de Deus, já é como um guerreiro, então ele já era um homem. Já aparece ele como um guerreiro lutando em prol do reino, em prol da nação de Israel, e ele vai caminhar durante a vida dele. Ele então participa desse movimento do deserto, ele participa do maná, ele participa da coluna de fogo, ele participa da nuvem, da proteção, ele vê a água jorrar da rocha quando o povo estava com sede, ele vê a carne cair do céu, ele participa de tudo isso. E depois de participar desses milagres ativamente junto com Moisés, ele vai também assumir uma liderança dentro daquele povo, e ele vai ter as próprias batalhas. Ele foi forjado como guerreiro, e ele está ao lado de Moisés, e agora, daqui a pouco, Deus vai dizer: olha, vem aqui Josué, meu servo Moisés é morto, acabou agora, e é você que vai conduzir esse povo para chegar em Canaã. E passa-se ali todo o livro de Josué, e aqui já é o final, e eu peguei esse texto, porque a partir desse texto, a gente vai entender e compreender, dentro desse tema que foi colocado, para a gente conversar alguns minutos nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: se porém, aqui quem está falando é Josué vai trazer o povo, e vai dizer: ó, meu tempo está acabando, a verdade é essa, mas eu quero deixar mais algumas orientações para o povo de Israel. Então isso aqui pode ser praticamente o último discurso de Josué para toda a nação. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se os deuses ao que os seus antepassados
aqui ele já está falando que esse problema já vem sendo um problema recorrente no meio da nação. Então a questão da idolatria não é algo apenas no tempo de Josué, é algo que ele já vem percebendo desde o tempo que ele caminhava com Moisés. Lembra lá de Arão? Moisés sobe, pega as tábuas, pega os 10 mandamentos, quando desce, antes de descer, Deus falou, desce depressa, porque o teu povo já se corrompeu, já fizeram um bezerro de ouro, já fizeram algo material para poder adorar. Escolha quem vão servir, se aos deuses dos seus antepassados, que serviram além do Eufrates, ou seja, na saída do Egito, lá de Ur dos caldeus, do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, ou seja, a terra que tinham acabado de conquistar. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Esse homem vai me impressionar, mas ele tem o fim da trajetória dele, o fim da trajetória de fé. O que eu quero dizer com isso? Que eu e você somos seres finitos, e vai chegar um momento em que nós também vamos ter que parar. Ou nós vamos parar porque nós paramos, ou Deus vai nos parar. Em algum momento nós vamos ter que passar aquilo que a gente fez ou faz para alguém. É isso que está acontecendo, vai chegar o fim da trajetória de um homem que recebeu um legado de Moisés para dar continuidade, e ele deu continuidade. Não são só flores a vida de Josué. Se você abrir o próprio livro de Josué, capítulo 13, o primeiro versículo, Deus dá um puxão de orelha nele, aqui já é o último discurso, mas um pouco antes, Deus fala assim, Josué, eu tenho que te falar uma coisa, tem muita terra para conquistar e você já é velho. O que Deus está dizendo? Deus está chamando a atenção dele, mas foi um grande guerreiro, mas Deus chama a atenção de Josué e diz assim, você não chegou ao lugar que eu tinha projetado para você, você não avançou com esse povo até onde eu tinha pensado, Josué. Então é o fim da trajetória, chega o fim a trajetória de um homem de Deus, preste atenção, um dia vai chegar o fim a tua trajetória, um dia vai chegar o fim da minha trajetória, vai chegar o fim da nossa trajetória, e às vezes a gente fica preso em tantas coisas que nos sufocam, que nos prendem, que não nos deixam avançar, e aí quando a gente percebe, a vida passou. Conversando com uma pessoa esse dia, ela falou, pastor, estou com 60 anos, a minha vida passou tão rápido, até hoje eu não descobri o sentido para a minha vida, a razão da minha vida. Gente, você viver 60 anos, e com 60 anos você sentar diante de um pastor, ou de algum líder, ou de quem quer que seja, você fazer uma reflexão da tua vida, e você olhar para a tua vida, para a tua existência e para a tua história, e com 60 anos você dizer, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei qual é o propósito da minha vida, eu não sei o porquê eu estou nesse mundo. Nós somos finitos, nós vamos chegar ao fim a nossa trajetória. Neste momento de sua liderança, ele faz um apelo, aqui ele está fazendo um apelo para o povo de Israel. Ele está dizendo, pare de se contaminar, até quando vocês vão se contaminar? Olha tantos feitos que Deus fez, nós poderíamos passar aqui, em vez de estar falando sobre a vida de Josué, e a idolatria, eu podia ter pegado aqui, relacionado só no livro que leva o nome dele, de Josué, poderíamos estar pegando aqui, quantos feitos Deus fez, quantos milagres. Deus derrubou uma muralha, gente, e não era qualquer muralha, tinha uma casa. O texto vai dizer em Josué 6, que as muralhas de Jericó, a casa de Raabe, que era uma mulher, uma meretriz, a casa dela estava em cima da muralha. Então não pensa numa muralha que nem esse muro que você tem lá na tua casa, o muro que tem lá na minha casa, que está precisando ser derrubado que já deu, está descascando. Vai chegar uma hora, não é essa muralha, não é esse muro que eu estou falando. Estou falando de algo realmente que tinha uma casa em cima, não só a casa dela, tinha outras casas também. Ele confronta o povo sobre algo que ainda estava em seus corações. Ele está confrontando o povo, ele está chegando no final da liderança. Olha como isso é sério, gente. Josué está chegando no final da liderança dele, que ele pegou de Moisés, e a constatação que ele tem é chegar para o povo e dizer, eu estou fazendo um apelo para vocês nesse momento, nesse discurso, dizendo, olha, tem coisas que estão ainda de idolatria escondido dentro do coração de vocês, apesar de tudo que Deus fez. Apesar de todos os milagres que Deus já tinha realizado, eles ainda estavam com o coração endurecido, e tinha sinais de idolatria dentro do coração daquele povo. Apesar de tudo que Deus fez na tua vida, tem coisas que ainda estão aí, tem sinais na tua vida, que algo está errado. Tem sinais na tua vida, que você ainda não está na presença de Deus, como Deus gostaria que você estivesse. É o fim da trajetória desse homem. Mesmo depois de várias vitórias e milagres, alguns ainda adoravam e guardavam deuses estranhos.
E aí cabe aqui uma pergunta: como é que um povo que vivenciou tantos milagres durante o deserto, durante a caminhada, uma nova geração foi levantada? É isso que o texto diz, não é a mesma geração que saiu do Egito, aqui é a geração que entra, é a geração pós-Egito, pós-deserto, porque é a geração que começa a conquistar a terra prometida. Como que pode uma nação que viveu grandes milagres, estar presa ainda adorando deuses estranhos? Se você pegar o livro de Josué, capítulo 7, logo depois de uma grande vitória, Acã vai estar guardando dentro dele uma taça. Acã vai guardar uma capa babilônica. Algo que Deus condenou, Deus disse: não peguem nada. Ele tinha acabado de ver as muralhas cair, ele foi lá e pegou de algo que Deus tinha dito que não era para pegar. A idolatria tinha sido herdada por esse povo. Na liderança de Josué, ela já vem lá de trás, além do Eufrates, vem de Ur dos Caldeus, terra de Abraão, Mesopotâmia, hoje o Iraque. Olha há quanto tempo esse mal já estava no meio do povo, não é algo novo para eles, não é um novo pecado que eles estavam cometendo, mas eles estavam recaindo nas mesmas práticas que eles já vinham tendo, ou seja, eles herdaram algo pecaminoso, algo dentro de uma idolatria. E aqui Josué está condenando isso, além do Eufrates, e depois ele vai dizer: amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, próximo a Canaã, terra prometida. Estava bem próximo a Canaã, próximo da terra prometida. Olha só, pensa comigo, Ur dos Caldeus, lá onde está o Iraque, eles saíram e caminharam e vagaram pelo deserto 40 anos, tem a conquista da terra, e esse mal ainda estava entranhado no meio do povo. Não é diferente nos nossos dias. A palavra de Deus, ela se atualiza tanto que ela não é diferente, é mais que imagens. A gente às vezes vai pensar, quando os pastores falam de idolatria, a primeira coisa que a gente pensa é que são imagens, que as pessoas estão se prostrando. É mais que imagem, é muito mais do que uma imagem, é muito mais do que ter uma imagem de algo que foi construído pelas próprias mãos dos homens. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes as destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas, quebrarás de todas as suas estátuas. Esse preto não ficou bom para mim, me lembrem de não trazer mais o preto, nada contra o preto, mas não ficou bom, ou é o meu óculos que não está bom. Voltando para o texto, Êxodo 23, fecha parênteses. O espírito de idolatria não é apenas adorar ou venerar imagem, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração do ser humano. É isso que ele está falando. São coisas, às vezes são coisas tão sutis que a gente nem percebe, que vão ocupando a nossa mente, que vão ocupando o nosso coração. A gente nem percebe que a gente está tirando a adoração ou o foco da presença de Deus, e a gente está colocando em algo, que às vezes pode ser, eu vir tocar aqui na frente, olha que lindo. Às vezes pode ser um ministério, pode ser uma família, pode ser algo que a gente não alcançou, pode ser algo que a gente já teve e perdeu, pode ser algo que a gente esteja lutando para alcançar. Mais do que imagens. Idolatria, então, em primeiro lugar, a idolatria é um laço espiritual, é isso mesmo. Idolatria é um laço espiritual. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem há alguma semelhança do que há em cima dos céus e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Êxodo 20, a idolatria abre portas espirituais para cativeiro, entenda isso. A idolatria vai abrir portas espirituais para você viver dentro de um cativeiro. Certa vez, um jovem pastor, no meu dia de folga, fui acionado pela intercessão da igreja para ir na casa de uma pessoa, que estava passando um momento difícil, e fui eu e uma intercessora, e a gente sofreu lá, gente, foi difícil. Pensa num espírito que deu trabalho. Só o que acontece? A casa dela era consagrada, a casa dela era cheia de altares. Só que eu não sabia disso. A pessoa que chamou não falou nada disso, e nós fomos para lá, na fé em Deus, com a coragem, achando que era só chegar, botar a mão na cabeça, em nome de Jesus, sai, que o demônio é embora, e ele vai.
Só que ele voltava, e voltava, e voltava. E agora pensa fazendo isso 10 minutos, 1 hora, 4 horas, 5 horas expulsando aqueles demônios que estavam lá. Até que a gente vai cansando, você vai cansando, até entender que tinha altares espalhados para aquela casa. Eu disse, nós vamos ficar aqui até amanhã, nós não vamos conseguir expulsar todos os demônios que estão aqui. Porque aqui é um lugar deles, aqui foi consagrado para eles, existem altares de adoração a estas entidades aqui, então precisa ser tirado isso daqui, então nós temos que ir embora, não adianta, e aí nós temos que tirar a pessoa desse ambiente e levar para um outro ambiente para ser tratado. A idolatria é um laço espiritual. Talvez você idolatre o teu marido, teu esposo, teu casamento, e aí você não sabe o porquê que as coisas às vezes estão de mal a pior. Teu barco não é que vai afundar, já afundou o teu Titanic, você não viu que já entrou água, e você continua preso num laço espiritual da idolatria, produz engano no coração do ser humano, além de abrir uma porta para um cativeiro, vai produzir um engano dentro do nosso coração, porque a gente diz que não é uma idolatria, a gente se esconde, e você vai ver aqui daqui a pouco onde a gente acaba se escondendo. Não terás outros deuses diante de mim, não te curvarás a eles, nem os servirás. É um espírito enganador, deseja que o ser humano adore a criatura em vez do Criador de todas as coisas. A idolatria escraviza o homem, tenta materializar a fé em um objeto de adoração. Esse é o problema. O problema da idolatria é que a gente tenta materializar a nossa fé, a idolatria em algo que seja palpável. É a caneca, pastor. É só uma caneca, mas a gente tenta, foi isso que o povo fez. Arão teve que fazer um bezerro para aquele povo, porque precisava materializar aquilo que eles queriam canalizar como adoração. Meu irmão, você não precisa canalizar em ninguém, nem em líder, nem em ninguém, você precisa, a tua adoração tem que ser focada, direcionada para Deus. Ele é merecedor de toda a tua adoração, é Ele. A idolatria então é um laço espiritual, vai te escravizar, porque a gente precisa pegar um objeto, a gente precisa apertar, a gente precisa ter algo palpável nas nossas mãos, para a gente dizer, foi isso que o povo fez, aqui está o teu Deus. Olha o que Arão faz, Arão joga e diz assim, aqui está o Deus de vocês, não era isso que vocês queriam? Um bezerro fundido de ouro, de prata, está aqui, está entregando aquilo que vocês estavam buscando. Agora eu te pergunto, um povo que estava vivendo milagre sobre milagre, um povo que viu o mar se abrir, um povo que recebeu tantas vitórias, por que eles fizeram isso? Você já se perguntou? Como que pode uma pessoa que tem uma nação inteira tendo uma experiência sobrenatural de Deus? Gente, foi 40 anos tendo experiência sobrenatural com Deus, vocês não estão entendendo. Sabe o que é 40 anos? Sabe o que é toda manhã você ter um maná ali, para você comer, e Deus dizendo, não guarda o maná, a não ser de sexta para sábado, que você não pode colher. Nos outros dias você não recolhe, o povo recolhia, escondia, porque achava que ia faltar, mas foi 40 anos, pastor, Deus honrando a palavra dele, mesmo assim eles vivenciaram experiências sobrenaturais, mas mesmo assim a idolatria não saía de dentro do coração daquele povo. Você acha que é fácil arrancar a idolatria de dentro do nosso coração? Não é fácil não, porque a idolatria hoje ela se disfarça de várias maneiras, ela tem várias máscaras, que muitas vezes nós nem percebemos que é idolatria, mas está afastando Deus das nossas vidas, e nós nos afastamos da presença de Deus, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Romanos, olha o que Paulo está dizendo, Romanos é uma carta realmente de ensino para a igreja, olha o que Paulo diz, que mudaram a verdade em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Paulo revela o processo da decadência espiritual da humanidade. Ele está falando para aquele povo, mas não é diferente hoje. Hoje a gente vive uma decadência espiritual ainda, um declínio espiritual dentro das igrejas, nos templos, nas casas, no meio das famílias. Nós vivemos uma decadência espiritual. Gente, Jesus está voltando, e a gente ainda está olhando e preso em coisas que Deus disse, vocês já deveriam ter vencido isso há muito tempo. Nós estamos herdando coisas, estamos trazendo coisas para dentro da nossa vida, e não percebemos que isso são contaminações espirituais para a nossa vida, e aí ficamos presos. A idolatria começa com uma troca no coração, a verdade pelo engano, é uma troca, é uma substituição que acontece. Já viu o jogo de futebol? Aqui tem bastante mulher não gosta, muitas não gostam de futebol, mas futebol tem substituição, e o que a gente faz, muitas vezes a gente está substituindo a verdade, por uma mentira, por um engano, que vem disfarçado, que vem embalado, em algo bom, em algo bonito, e a igreja às vezes não percebe isso.
Quando o homem se afasta de Deus, seu coração cria substitutos. Todo homem que se afasta de Deus, o coração dele, ele vai estar inclinado, ele vai procurar algo para substituir aquilo que fazia, que era a presença de Deus. Foi isso que o povo fez através do bezerro. É isso que nós muitas vezes fazemos. Nós nem percebemos, mas nós estamos substituindo Deus por algo, por alguém, por um relacionamento, por um bem material, por uma conta gorda. Será que gorda? Com bastante dinheiro. Não importa, a gente vai substituindo, o coração do homem se afasta de Deus, e toda vez que ele se afasta, ele vai procurar substituir. Pelo que você tem substituído a presença de Deus na tua vida? Pelo quê? É uma bênção. Gente, tem algo maior que ser salvo em Jesus Cristo? Fala a verdade, tem algo maior. Se você tivesse 10 milhões agora, 50 milhões, se você tivesse uma casa de 5 milhões, se você tivesse carros, se você tivesse uma grande fortuna, o que pode ser maior do que ter a presença de Deus, do que carregar a própria presença de Deus? É isso, não tem nada maior. Eu não sou contra você ter coisas materiais, não é sobre isso, mas é sobre substituir a presença de Deus, tirar Deus para colocar algo no lugar de Deus. E a gente faz isso de forma sutil e a gente nem percebe que a gente substituiu, que a gente tirou Deus das nossas vidas. Segundo lugar, a idolatria corrompe e escraviza. A idolatria vai nos corromper e vai nos escravizar. Não tem jeito. A eles se tornaram semelhantes os que fazem, assim como todos os que neles confiam. Salmo 115, está lá. Aqui esse salmo vai falar, tem mãos, mas não pegam, tem pés, mas não andam, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram. Você se torna semelhante ou parecido com aquilo que você adora. Não tem jeito, você vai ser semelhante. A idolatria aprisiona, rouba o discernimento espiritual. A idolatria, ela vai roubar o discernimento, o entendimento, a capacidade que você tem, que eu tenho, de pensar, de elaborar. Ela rouba essa capacidade que nós temos. Então, por isso ela nos corrompe, por isso ela nos escraviza. Quantas pessoas são escravizadas, gente? Quantas pessoas? Quantas vezes eu já vi pessoas fazendo coisas que você diz assim, Jesus amado, de onde tiraram isso, gente? Eu já fiz isso. Talvez você que esteja aqui nessa noite, você que está em casa, já tenha feito alguma coisa. Ela vai corromper, porque ela quer te escravizar. Eles saíram do Egito, mas eles carregaram o Egito por 40 anos dentro do coração dele, por isso eles demoraram 40 anos, porque eles carregaram a idolatria do Egito por 40 anos dentro do coração deles. Agora a pergunta que eu faço para você, até quando você vai continuar carregando essas coisas? Até quando você vai continuar substituindo Deus da tua vida? Por mais 40 anos, por mais 30 anos, por mais 10 anos? A idolatria vai corromper e vai escravizar, todos se tornam semelhantes, bloqueia o fluir do Espírito na sua vida, entenda isso. A idolatria, ela vai bloquear a ação de Deus, do fluir, da graça, da manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. A idolatria é a escravidão disfarçada de escolha. Eu escolho fazer. Não, pastor, não é adoração, é só veneração. Eu não me dobro, eu não me rendo. Vem disfarçada de escolha. Você pensa que você está escolhendo, você não está escolhendo. Você está vivendo uma vida aprisionada, às vezes dentro da tua casa, dentro da empresa que você trabalha. Por quê? Porque você está colocando a tua expectativa lá e aquilo ali está se tornando um ídolo, porque aquilo ali está substituindo, você está substituindo Deus por algo que você consegue apalpar, ou ver, ou mensurar. O que tem se disfarçado na tua vida, de escolha, que você acha que você escolheu e não é você que está escolhendo, e você está aprisionado. A idolatria vai te corromper e corrompe o ser humano. Quem adora ídolos sem vida perde a sua percepção e sensibilidade espiritual. Não tem jeito. A gente perde algo que é a sensibilidade, a percepção espiritual da vida da gente, corrompe nosso entendimento de Deus, depositamos nossa fé na mentira. Algo que não pode responder, algo que não pode te salvar, algo que não pode te transformar, algo que não pode mudar a tua vida. Mas nós escolhemos muitas vezes porque nós depositamos a nossa fé e a nossa confiança em algo que é uma mentira. Não é uma palavra fácil de pregar, porque a gente precisa ser confrontado pela palavra de Deus. Porque a gente pensa simplesmente olhando para os outros. A gente sempre gosta de olhar para os outros, mas eu não sou que nem ele. A gente é o fariseu do nosso século.
Ainda bem que eu não sou como esse publicano, Deus. Eu dou o dízimo, doendo, do cominho, eu jejuo 2 vezes por semana, eu ajudo, eu faço caridade, eu ajudo os pobres. Ainda bem que eu não sou como esse miserável pecador, eu não sou adúltero, eu não minto, eu não engano, eu não roubei ninguém essa semana. Você quer uma medalha porque você não fez nada disso? Mas muitas vezes isso aí vem disfarçado de uma idolatria que está dentro do teu coração e você não percebeu. E está te levando para um lugar de escravo, para você se tornar escravo, está te escravizando, e você nem percebeu. São coisas que vão preenchendo, que vão entrando na nossa vida, e vão sequestrando o nosso coração, e vão sequestrando os nossos pensamentos, e vão nos afastando da presença de Deus. Você é moldado pelo objeto que adora, e o que te molda te influencia. Não tem jeito, aquilo que te molda vai te influenciar. Se você tem aquele molde, você vai ser influenciado por aquilo. Por que nós, como igreja, falamos de família? Por que nós defendemos família? Porque é isso que nos molda. É isso que molda os nossos corações. É isso que nos impulsiona. Então a nossa influência, nós somos influenciados pela palavra de Deus. Então nós queremos e somos moldados por essa palavra. Nós queremos levar essa palavra para as outras pessoas. Então esse objeto que tem nos moldado, que é a palavra, que é a experiência que nós temos com Deus, é uma vida com Deus, é o que tem influenciado, ou deveria influenciar a tua vida e a minha vida. E o que tem influenciado a tua vida? Aqui cabe mais uma pergunta. O que tem influenciado a tua vida? É os tiktokers aí, os influencers? O que tem influenciado a tua vida? Qual é o padrão moral que você tem estabelecido para a tua vida e para a tua casa? Qual é o padrão? O que tem ditado as normas, as normativas dentro da tua vida, dentro da tua casa? O padrão que você tenta seguir e viver de influência é a palavra de Deus? Porque deveria ser para mim e para você, tem que ser para nós a palavra de Deus. Nós temos que ser moldados por Ele. Deus que liberta da herança de idolatria. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com a verdade. E deitai fora os deuses os quais serviram os vossos pais, além do rio no Egito, e serviu ao Senhor. Olha como isso já vem acompanhando. Ele está falando aqui agora, em Josué, ele está falando antes dele dar o discurso final. Um versículo antes ele vai dizer: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. Ele está indo lá atrás, ele está dizendo, isso tem acompanhado a gente, e isso nos impediu de chegar em lugares que Deus tinha para nós, e isso impediu o povo de alcançar as bênçãos, todas as bênçãos que Deus tinha para eles. Por isso Deus falou para Josué: tem muita terra para conquistar, e você já está velho, você já está cansado, e tem muita terra, porque ficou muita coisa sem conquistar. E lendo esse texto, e fazendo essas correlações, no meu coração eu tenho certeza que o que impediu eles foi a idolatria, por isso eles não conseguiram chegar até onde Deus tinha dado para eles, as dimensões daquilo que Deus tinha dado para eles. Muitos carregam idolatrias que foram herdadas de família, muitos carregam dentro do coração a idolatria que foi herdada lá da sua família, da sua casa. Não pode, vem escondida em crenças, rituais e superstições, vem escondida, ela vem embalada em rituais, em crenças, vem em superstições. Não, hoje é sexta-feira 13, hoje não pode, não passa por baixo da escada, não pode ver gato preto, isso aí são galho de arruda, isso são superstições, não pode fazer tal coisa, pode fazer um monte de coisa errada, mas não pode, não, isso não pode, são superstições que a gente herda de família. Estou falando? Eu lembro de coisas que eu herdei da minha família. A gente vai preparando a mensagem, a gente vai se vendo dentro da mensagem. Não sei vocês, quando vão preparar, mas eu quando eu vou me vendo muitas vezes quando eu estou com algo que eu vivi, ou que eu esteja vivendo ainda, que vai trazendo dentro do meu coração. Então são crenças que eu tinha, limitantes, crenças que eu recebi da minha família, rituais que eu seguia à risca. Afinal de contas, se eu não seguir esse ritual, eu não vou ser abençoado, e se eu não cumprir, então eu vou ser amaldiçoado, não era assim? Obedeça os rituais. Agora, pois, temei ao Senhor. Josué vai chamar o povo a romper com o passado, pois libertação exige uma decisão consciente. Entenda uma coisa, você busca libertação precisa ser uma decisão que você toma conscientemente, daquilo que você está fazendo, e você precisa se libertar, e ser liberto por algo que você não tem que praticar mais. É sobre isso. Então ele vai chamar o povo, diz assim: gente, se vocês não romper com esse passado, está vindo lá desde o Egito, está vindo lá desde antes do Eufrates, vocês não entenderam, isso aí está perseguindo a gente, isso aí está no meio do povo,
há mais de 40 anos. E se você continuar lendo, Deus, volta e meia, Deus vai chamar esse povo pelo mesmo problema. Deus vai chamar, e esse problema é recorrente. Qual é a dificuldade na tua vida? Qual é o pecado que é recorrente na tua vida, que Deus ainda não conseguiu te abençoar, porque tem algo que é recorrente na tua vida, que você continua praticando? Esse povo era idolatria, algo que era recorrente na vida deles. Tem coisas que são recorrentes na minha vida e na tua vida. E aí a gente não consegue romper. Deus quer te libertar dessa herança que você recebeu. A idolatria espiritual se esconde até dentro da igreja. Ah, pastor, igreja não. Confiança em líderes. Essa aqui é a batata. Se o fulano botar a mão na minha cabeça, se o pastor A, o pastor B, se o sacerdote lá, cara, aquele, não, ele é um homem de Deus. Vem cá, e aqui tem o quê? Homens e mulheres de quem? Eu sou homem de Deus. Quem aqui é homem e mulher de Deus? Levanta a mão. Gente, vocês têm a mesma autoridade. Cada um tem um dom específico, é verdade. Eu não estou aqui ignorando. Só que tem pessoas que a confiança delas não está em Deus, está naquela liderança, está naquela pessoa. Lembra? A idolatria precisava materializar em algo. Eles materializaram num bezerro. E agora eu te pergunto, você está materializando em quem a tua idolatria, meu irmão? Em qual pastor que você está colocando como algo que vai resolver os teus problemas? Pastor não vai resolver teus problemas não, meus irmãos. Sinto te informar, eu mal consigo resolver os meus problemas. Ah, não sabia? Eu tenho vários. Quer que eu conte aqui para vocês? Outro dia. Hoje não é o dia. Não posso me expor assim. Ministério, gente. Tem gente que o foco dele é o ministério. O problema está dentro do ministério. O status. Não, eu sou o pastor. Gente, uma vez eu fui num lugar que eu falei, meu Deus, eu fiquei com vergonha. O cara, o negócio que ele foi falar dele, a apresentação dele assim, foi mais que a mensagem que ele pregou. Bacharel e não sei o quê, bacharel, só bacharelado ele tinha uns 12. Ele tinha que ter uns 80, 90 anos, tinha que ter vivido com Matusalém, por tanto que ele estudou, tantas faculdades que ele fez, mas ele tinha um monte de bacharelado, tinha mestrado, doutorado, mas só que não cabia. A folha, o cara virou a folha de tanto título que aquela pessoa tinha. Eu falei, meu Deus do céu, vai ser o próprio Deus que vai falar comigo. Não entendi nada. Cheguei sem entender, saí sem compreender. Fiquei mais perdido que quando eu cheguei. As pessoas olham para líderes, para ministérios, para o status, objetos que simbolizam nossa confiança. Pare com isso, gente. Pare com isso. Se volte para Deus. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos de Jesus, da ação do Espírito Santo. É isso. A gente fica olhando e fica dando status para o diabo, para o capeta. Ai, o diabo, que diabo? Manda o diabo embora da tua vida. Ele já foi derrotado por Jesus na cruz, e agora você fica aqui dando status para ele, dando ibope para ele. Ele não tem ibope, não tem nem casa para morar, foi expulso. Jesus foi lá, arrancou a chave da mão dele, da casa dele, e a gente fica aqui. Pare de botar em objetos, pare de botar em líderes, olhe para Deus, confie em Deus, e mande embora as coisas que Deus já falou para você mandar embora da tua vida. Você precisa separar do seu coração tudo que substitui a presença de Deus. Você precisa separar. Você precisa passar uma peneira dentro do teu coração, dentro da tua mente, dentro da tua alma, e dizer, isso aqui eu preciso tirar. Já viu os caras garimpando? Às vezes eu fico olhando esses vídeos deles garimpando. Os caras pegam um monte de pedra lá e não sai nada, ele fica lá com água, ele fica garimpando. Daqui a pouco ele acha um negócio brilhosinho ali, Você precisa fazer isso, a gente precisa garimpar o nosso coração e mandar embora, isso sim, é isso que impede a ação de Deus na nossa vida. São marcas que nós carregamos, são idolatrias escondidas que nós temos, isso impede a ação de Deus na nossa vida. Precisamos garimpar o nosso coração e tirar tudo aquilo que substitui a presença de Deus, é mandar embora mesmo, fazer uma limpa mesmo, jogar fora, jogar no lixo mesmo, dizer, isso não me pertence mais. Em quarto lugar, que a hora não para, a verdade de Deus liberta da idolatria, e conhecereis o quê? A verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade de quem Deus é, destrona o espírito de idolatria. Quando você entende quem Deus é, nada mais vai poder satisfazer o teu coração, porque nada mais vai conseguir ocupar o espaço no teu coração, sem ser a presença de Deus. Quando você entende quem Deus é, você consegue destronar esse espírito de idolatria, porque todas as outras coisas,
todas as outras coisas se tornam elas são inferiores à presença de Deus, não tem como comparar. O que você carrega, o que você tem dentro de você, a ação do Espírito Santo é muito maior do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente entende, não tem como a gente não destronar isso e não mandar embora da nossa vida, porque tudo se torna muito melhor, infinitamente menor. Nada pode substituir a presença de Deus. Josué chama o povo para romper com o ciclo da idolatria na nação de Israel. O que ele está dizendo ali em 24:15, quando ele diz: eu e a minha casa, escolhei quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O que ele está dizendo é que, olha, eu preciso que vocês rompam com esse ciclo de idolatria. Esse homem precisou chegar no final da vida dele para conseguir romper com esse ciclo. Ele está indo para o final da liderança dele, agora que ele percebeu isso. Ele poderia ter percebido antes, mas ele foi perceber no final da liderança dele que a idolatria estava ali. E tem outros textos dentro do próprio livro de Josué que vai falar sobre idolatria. E eu nem peguei outros textos, eu fiquei só nesse. Ele chama para você romper, Deus está te chamando para romper com esse ciclo de pecado, de idolatria, que você ainda continua alimentando dentro do teu coração. Poder libertador da verdade, o que liberta é a verdade, a ação de manter-se liberto das mentiras e da idolatria de Satanás. Sabe que Satanás, sabe como é que ele nos engana? Ele diz para a gente assim: isso não é idolatria, não dá bola para esse pastor, ele está falando demais. Não dá nada não, você às vezes você exagera um pouquinho. Não, mas isso não é idolatria. Não, esse teu casamento não, está tudo saudável, esse teu emprego, não é idolatria. Não, você não tem imagem, você não carrega nenhuma imagem para cima e para baixo. O problema não é as imagens que a gente tem, o problema é as imagens que estão dentro do coração guardadas. Sabe por quê? Porque daí ninguém consegue acessar. Porque a imagem que está dentro de casa é fácil, você pode pegar ela e tirar, mas a imagem que está dentro do teu coração, que você carrega, a idolatria dentro do coração, essa somente Deus que esquadrinha o coração consegue enxergar, e só Ele consegue ver. E só Ele consegue com você arrancar essa idolatria que fica dentro da alma, dentro do coração, que está misturada dentro da tua vida e você nem percebeu que é uma idolatria. Precisamos romper com isso. Eu tenho aqui rapidamente para passar para você passos para romper com a idolatria. A gente falou sobre idolatria, agora como é que eu rompo, pastor? Em primeiro lugar, reconheça o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Primeira coisa, precisa reconhecer. O filho pródigo que sai de casa em Lucas 15, antes de se arrepender, quando ele está no chiqueiro, antes de qualquer palavra, ele reconhece que ele está dentro do chiqueiro. Antes de qualquer coisa, você precisa reconhecer o que tem ocupado o lugar de Deus na tua vida. Às vezes a gente idolatra um time de futebol e a gente nem percebe isso. É um time de futebol, é um esporte que eu pratico, são coisas boas, gente. Às vezes a idolatria, a gente está canalizando a nossa energia, a nossa força em coisas que não são ruins. Eu quero ter um corpo sarado, malhado. Alguém falou que eu emagreci, eu falei, glória a Deus. Só que as roupas não estão dizendo isso. Mas glória a Deus pela fé. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida, primeiro você precisa reconhecer o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. E às vezes pode ser uma coisa boa, não é uma coisa ruim, mas ela pode ter se tornado uma idolatria para você. Esse é o problema. O problema é que coisas boas também podem se tornar, a gente idolatrar elas dentro do nosso coração. É bom servir a Deus? Pode. É bom, é maravilhoso. Mas às vezes na hora que eu estou servindo, eu posso estar idolatrando aquilo que eu estou fazendo para Deus, sem necessariamente adorar a Deus. Estou adorando aquilo que eu estou fazendo para quem? Para Deus, mas não estou adorando a Deus, mas estou adorando aquilo que eu faço, aquilo que eu entrego. Pode ser uma idolatria. Reconheça o que tem ocupado o lugar de Deus dentro do teu coração. Segundo lugar, confesse. Não adianta só reconhecer é o primeiro passo. É bom, pastor, é importante, depois, pastor, o que eu faço? Confesse, meu irmão. Confesse, rasga o teu coração, renuncie toda a ligação espiritual e emocional com os ídolos, seja qual for, reconheça, confesse e abandone aquilo, diga, eu não quero mais isso, a prática para dentro da minha vida. Lembre-se, não é sobre imagem. Terceiro lugar, submeta-se à palavra. Só a verdade liberta, não tem jeito. Então, tem uma boa notícia para te dar. Jesus que liberta está nesse lugar, e a palavra dele que liberta está sendo pregada nesse lugar, porque é a palavra de Deus que liberta, e é o Jesus que a gente serve que liberta, é Ele. Então não existe pastor libertador, não existe igreja que liberta, o que existe é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou a tua vida, o Logos encarnado, a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo. Ele liberta o homem
E o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e convence o homem da idolatria, e convence o homem da prostituição, e convence o homem da mentira, e convence o homem do engano, e convence o homem da idolatria, do pecado, e de todos os pecados que a gente pratica, é o Espírito Santo. Então se submeta à palavra. A gente lê a palavra de Deus, e a gente às vezes não se submete à palavra de Deus, mas é ela que vai te libertar, meu, é ela que vai te purificar. Agora você quer ser limpo, quer ser liberto, leia a palavra de Deus, se submeta à palavra de Deus. Se Deus está dizendo não se contamine, não se contamine. Não abra exceções. Mas é só uma vez. O diabo só precisou de uma vez. Ele só precisou se rebelar uma vez no céu. Ele só quer uma brecha na tua vida. Ele não quer várias brechas não, meu irmão. Ele quer uma brecha só. Ele quer ele quer te ferir. Ele quer te deixar sangrando. Ele quer te machucar. Ele quer te castigar. E ele vai usar idolatria, e ele vai usar pessoas. Às vezes a gente idolatra pessoas e a gente nem percebe. Quarto lugar, restaurar o altar de adoração. Louve ao Senhor e ore com sinceridade. A gente precisa restaurar o nosso altar de adoração a Deus. E também não é na igreja e não é na casa, mas é primeiro no coração. É isso que Josué está dizendo. Resumindo tudo que eu falei até agora em uma palavra, em uma frase, o que Josué está dizendo para o povo é: vamos restaurar o altar de adoração a Deus e vamos jogar fora todos os deuses estranhos que nos acompanham desde o Egito. Jogue fora todos os deuses estranhos que te acompanham desde da herança familiar que você recebeu. Jogue fora. Jogue fora coisas que você precisa. Restaure o altar de adoração a Deus na tua vida. Restaure o altar que foi quebrado. Restaure esse altar de adoração. Não tenha medo de ter que se livrar de coisas, meu irmão. Talvez a gente tenha até que romper com algum tipo de relacionamento. É difícil falar isso, mas é a verdade. Tem pessoas que não querem te ajudar. Tem pessoas que não ficam felizes. Tem pessoas que só te puxam para baixo. Tem pessoas que querem só te destruir. Tem pessoas que querem o teu mal. Tem relacionamentos que são doentios, que nos adoecem. Tem relacionamentos que não prosperam. E nós idolatramos aquilo. Botamos isso num altar. Se você não restaurar o altar, só tem um que pode estar nesse altar de adoração. Qualquer outra coisa que você colocar no altar de adoração não é adoração para Deus. Você está substituindo Deus por alguma outra coisa que você queira adorar. A idolatria está aí. A gente convive com a idolatria. A gente se mistura com a idolatria. A gente se contamina com a idolatria. A gente se envolve com a idolatria. A gente é idólatra muitas vezes. E a gente nem percebe. E a gente quer as bênçãos de Deus. A gente quer os milagres. A gente quer as conquistas. Josué também queria conquistar. Josué não queria ter escutado de Deus que faltava terra para conquistar. Ele achou que ele tinha feito tudo. Porque ele também permitiu que a idolatria estivesse no meio de Israel. Porque ele sabia. Sabe por que ele sabia? Porque ele apontou que vinha desde o Egito. Então, se ele apontou que vinha desde o Egito, é porque ele tinha consciência que a idolatria estava no meio do povo. Ele sabia disso. Não tem como ele não saber. Por causa da história do povo, ele foi contando a história do povo, junto com o povo, ele foi vivenciando a história daquele povo. Você vem vivenciando a tua história, Deus está contigo há quantos anos? Vivenciando a tua história. E você não restaurou esse altar de adoração até hoje. E você quer apresentar uma adoração a Deus com o altar quebrado, com o altar ruído, com o altar destruído, com o altar ocupado por um monte de coisa que não é Deus. Como você quer adorar a Deus? Se você colocou no altar que é dele um monte de objetos, um monte de coisas, pessoas você colocou ali, lugares você colocou, bênçãos você colocou. A gente pode idolatrar a bênção que Deus deu para nós, algo que era para ser uma bênção para nós, e nós estamos colocando no lugar de Deus, idolatrando a própria bênção que nós ganhamos. É sobre isso. E por fim, tome uma decisão. A gente precisa tomar a decisão, a gente precisa reconhecer, a gente precisa confessar, a gente precisa se submeter à palavra, mas a gente também precisa tomar uma decisão. E essa decisão ela é individual, não tem como eu tomar essa decisão por você, mas eu posso e devo realmente te ensinar e dizer o que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que esse homem vai encerrar o discurso dele, como um grande líder que ele foi, que errou também, que falhou,
Mas nesse momento, esse homem, ele vai chegar diante de Deus, diante do povo, e ele vai preparar esse discurso, ele vai dizer: eu não sei o que vocês vão fazer, mas uma coisa eu sei, e eu decidi o que eu vou fazer, eu tomei uma decisão. Você nessa noite precisa tomar uma decisão. A verdade é sobre uma decisão que nós tomamos aqui, e Josué tomou a decisão dele e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje quem servir. Lembra? Foi essa pergunta que eu comecei a ministrar nessa noite, e é com essa pergunta que eu quero terminar. Escolham hoje a quem servir. Você precisa fazer uma escolha, meu. Sabe por quê? Qual é o problema da gente escutar a palavra de Deus? Ela é bênção, né? Qual é o problema? Sabe qual é o problema que tem? Tem todas as soluções, mas tem um problema. Você se torna indesculpável diante de Deus quando você escuta a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus na tua casa, quando alguém ministra a palavra de Deus no nosso coração, que vem como uma flecha no nosso coração, tem uma dificuldade, tem só um problema. Eu e você nos tornamos indesculpáveis diante de Deus. Não tem mais como eu dizer que eu não sabia. Não tem mais como eu querer alegar algo, justificar algo que eu faço a partir da verdade da palavra de Deus, porque eu me torno indesculpável. Então esse é um problema sério, que você que está aqui, você que está em casa, arranjaram para a tua cabeça nessa noite, você arranjou para a tua vida, porque você vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão é você que escolhe, a quem vocês vão servir. Eu quero chamar o meu amigo Samuel Barbosa. E por fim, só o Evangelho, que é a verdade, recoloca Cristo no trono do coração. Só o Evangelho tem a capacidade de recolocar, que é a verdade, recolocar Cristo no trono do seu coração. Eu quero orar por vocês. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Eu quero te convidar nessa noite, que queremos ter um momento de oração, a gente aqui, todos nós. Eu quero convidar você realmente, feche teus olhos. Eu quero que você pense agora um pouquinho em tudo que você escutou. Comece a olhar para a tua vida agora. Tente se recolocar agora nesse lugar. Josué, ele foi um homem de Deus. É inegável, Josué foi um grande líder. Josué teve ousadia. Ele teve a capacidade de parar uma nação, um povo que ele liderava, e dizer: nós estamos cometendo um grande pecado contra o nosso Deus. Ele diz: isso é abominação aos olhos do Senhor, e nós estamos cometendo. Ele teve capacidade e a coragem de falar isso diante da nação. E Deus está dizendo para você nessa noite que Ele quer que você faça isso diante dEle. Não é diante da nação, não é diante da IBBR, não é diante de um pastor, não é diante de uma igreja, mas é diante do próprio Deus. Que você reconheça as tuas idolatrias que estão escondidas dentro do teu coração, porque em algum momento a gente substituiu Deus por algo, ou por alguém, por algo. A gente tentou dar forma naquilo que não tem forma, aquilo que é imaterial, invisível, nós tentamos materializar, através de uma expectativa de fé, porque achamos que Deus demora, achamos que Deus não nos escuta, não nos ouve. Josué, ele chega diante do povo, e ele tem um discurso firme e duro diante do povo, mas é um discurso libertador para o povo, porque o povo teve a opção, de escolher, e você nessa noite tem a opção de escolher a quem você vai servir. Deus está dando a mesma opção que Ele deu para Josué e para a nação. Deus está te dando essa mesma opção nessa noite. Ele só está dizendo a quem vocês vão servir. Pare de me substituir. Deus está dizendo, Deus é insubstituível. O Senhor está neste lugar, e nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos adorando a Deus, eu quero te convidar: saia do teu lugar, venha para o altar, venha, dê um passo de fé como Josué deu. Venha dizer: Deus, eu é minha casa, eu é minha família, eu sozinho, eu vou servir ao Senhor, eu não vou mais me afastar. E eu quero arrancar, e quero pedir que o Senhor arranque do meu coração todos os ídolos, tudo aquilo que substituiu, que eu coloquei e substituiu a presença do Senhor. Eu não quero mais isso. Enquanto nós estivermos cantando, saia do teu lugar. Os intercessores, os pastores, nós vamos orar aqui, nós vamos repreender toda ação de Satanás na nossa vida, na tua vida. Vamos orar, vamos adorar. Cura e liberta, salva
de olhos fechados. Há alguém aqui que deseja fazer uma aliança com Jesus? Feche teus olhos, só levante tua mão. Diga: Jesus, eu quero que o Senhor mude o meu coração, entra na minha vida. Só levante tua mão que a gente quer orar por você. Convide Deus para entrar no teu coração nessa noite. Esse é o convite do Senhor. É o convite que Ele faz. Ele continua fazendo esse mesmo convite, convidando o ser humano para voltar, para expulsar e mandar embora toda a idolatria do teu coração, tudo aquilo que te aprisionou. Só levante a tua mão que eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem alguém aqui que estava andando longe. Deus, eu te substituí. Alguém aqui que substituiu Deus e colocou no lugar de Deus alguma coisa, ou alguém, ou uma profissão, ou um status. Levante a tua mão que eu quero orar por você. Se em algum momento da tua vida você substituiu, você quer reconhecer nessa noite, Deus abençoe. Eu quero reconhecer que eu substituí Deus, eu tirei Deus do centro do trono de adoração na minha vida e coloquei algo, alguém, um objeto. Tentou materializar a fé através de alguém, de algo concreto, algo que você não via. Só levante a tua mão que nós queremos orar. Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos orar, vamos clamar. Repreenda esse espírito de idolatria que te aprisionou. Peça perdão para Deus, porque você substituiu Deus, você trocou Deus, você tirou Deus e colocou outras coisas no lugar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, e na autoridade do nome que é sobre todo nome, que nós acabamos de cantar aqui: Jesus, 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 Jesus está neste lugar, está nesse ambiente. E aonde está a presença do Senhor, ali a liberdade, ali a cura, ali a manifestação do teu poder, ali é o derramar do teu Espírito Santo, Pai. Então, vem se revelar aqui nessa noite, vem revelar os corações agora, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós queremos repreender agora toda a idolatria do nosso coração, oculta, escondida, Pai. Objetos que nós adoramos, pessoas que nós colocamos para substituir o Senhor nas nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, queremos rejeitar e repreender agora, Pai, todo o caos, toda a confusão mental. Em nome de Jesus repreendemos e expulsamos agora todo o espírito de idolatria. Sai da nossa vida, sai da nossa casa, sai da nossa história. Pai, nós decidimos, ó Pai, romper com a herança familiar de idolatria que nós recebemos dos nossos pais. Em nome de Jesus, nós cancelamos agora toda a obra que foi passada pelos nossos ancestrais, que nos alcançou, Senhor, que nos agarrou, que nos oprimiu, que nos acorrentou, Senhor. Quebramos agora nessa noite todas as correntes da idolatria, quebramos todas as correntes, ó Deus, que nos aprisionavam, que nos seguravam, Deus, que nos limitavam o nosso deslocamento, o fluir do Teu Espírito na nossa vida. Toda a corrente está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Todo grilhão, toda fortaleza, Senhor, que nos aprisionou, que nos angustiou, que nos afligiu, que sequestrou a nossa mente, que sequestrou o nosso coração, nós rejeitamos agora em nome de Jesus. Nós expulsamos da nossa vida todo o espírito de confusão, todo o espírito de engano. Em nome de Jesus, saia da nossa vida, saia da nossa casa, saia da nossa história. Nós rompemos agora com o nosso passado, Senhor. Nós decidimos nessa noite romper com esse passado de escravidão, rompemos com o Egito. Nós não queremos mais que isso nos acompanhe, Pai. Não, nós damos um basta agora. Nós rompemos com esse passado de dor, de sofrimento, de escravidão, de aprisionamento dentro da idolatria. Nós rompemos agora, nós mandamos embora da nossa vida, em nome de Jesus. Saia da nossa vida, solte agora toda a amarra, toda a corrente, toda a jaula, toda a prisão está sendo desfeita, toda a fortaleza na mente está sendo quebrada agora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus nós expulsamos agora, nós mandamos embora agora da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós decidimos aqui, como Josué decidiu, nós decidimos aqui nessa noite, Senhor, buscar a Tua presença, buscar a Tua face, e nós decidimos servir ao Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui que eu e a minha casa, eu e a minha história vamos servir ao Senhor por todos os dias, Pai. E toda a idolatria, nós estamos rompendo aqui com esse passado de escravidão no nosso coração, Senhor, e nós pedimos perdão por tudo que nós colocamos, que veio substituir, Pai, em nome de Jesus, aquilo que só pertence ao Senhor, que é o altar do nosso coração, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, amém.
saúde. Queridos, como é bom estarmos com saúde, saúde no corpo, saúde na alma, saúde no espírito. Não saia daqui ainda se você está com algum problema na sua área física, emocional ou espiritual, ou se você está aqui para interceder por alguém. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos orar agora pela tua igreja e por todos aqueles que se encontram nas suas casas. Nós queremos orar agora na autoridade daquele que acalma o mar, daquele que abre o mar, daquele que aquieta o vento. Senhor, agora nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus, que toda enfermidade bata de retirada agora, pelo poder e pela autoridade do nome, do sangue, do poder de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e que hoje vive e viverá eternamente. Pai, nós sabemos que o Senhor levou sobre a tua cruz todas as nossas enfermidades, Senhor, e agora eu clamo, Pai, no poder do nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, somente para que o teu nome seja glorificado. Senhor, libera agora cura na alma, libera agora cura no físico, Senhor, libera pelo poder do nome de Jesus. Se existe alguém que está nos vendo, que está em algum hospital, que está em algum lugar, Senhor, passando por luta, por tribulação na área de saúde, nós clamamos agora: alcança, alcança pelo teu poder, alcança pela tua graça, alcança pela tua misericórdia. Nós abençoamos esse lugar com a saúde do Pai, com a saúde do Filho e com a saúde do Espírito Santo. Eu abençoo a sua mente com a paz do Espírito Santo de Deus. Eu abençoo o teu espírito com a paz do Espírito Santo de Deus. E nós declaramos que a glória do Senhor está sobre esse lugar, que o poder de Deus está sobre esse lugar e que a cura de Deus está sendo derramada aqui na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glorifica o Senhor, igreja. Aplauda aquele que é digno de honra, de louvor, de graça e de misericórdia, no nome de Jesus.